porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que isso significa? É isso que a gente está buscando, é isso que a gente está tentando entender. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que isso tem a ver com a gente? Em primeiro lugar, a gente já viu que para que Cristo seja para mim a minha vida, eu preciso, antes de qualquer coisa, fazê-lo Senhor e Mestre da minha vida. Ele precisa ser o Senhor e Mestre da minha vida. Para eu poder experimentar um novo nascimento, para eu poder experimentar essa nova vida, eu preciso de fazer dele o Senhor e Mestre da minha vida. Caso isso não seja realidade, ele não vai ser, eu não vou ser um discípulo de Jesus Cristo, eu não vou ser um filho de Deus, não vou experimentar essa nova vida no Senhor. Depois disso a gente viu que ele precisa de ser o amor da nossa vida. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se o viver para mim é Cristo, então ele é o amor, é o que eu mais amo, é o meu maior amor, meu único amor, a quem eu devoto e dedico a minha vida. Depois disso a gente viu que ele precisa de ser o meu contentamento, ele é o meu contentamento, minha alegria, meu prazer de viver, aquilo que me enche o coração de alegria é o Senhor. Ele é a minha alegria. As coisas desse mundo são alegrias secundárias, mas Cristo é a minha verdadeira e única alegria. Depois disso a gente viu que ele é o poder que me move. Se ele é o meu viver, então é o poder que me move. É por ele que eu vivo, é para ele que eu vivo. É por causa dele que eu vivo. Eu descobri que eu existo para ele, para a glória dele. Então eu dedico o meu viver para ele. É o poder que me move. Depois eu vi que ele é a minha ambição, meu sonho de vida, o que eu quero almejar, o meu alvo a ser alcançado, aquilo que eu busco, aquilo que eu procuro, aquilo que eu quero compreender e viver cada vez mais. Depois a gente viu que ele é a nossa prioridade, precisa de ser a minha prioridade número 1. Antes de qualquer coisa, Cristo precisa vir na minha vida. Eu posso abrir mão de qualquer coisa por causa de Cristo, para ganhar Cristo, para ter Cristo, para receber Cristo, para conhecer Cristo, para amadurecer a minha fé, a minha vida nele. Depois a gente viu que ele é o nosso modelo de vida. Se Cristo é a minha vida, se o meu viver é Cristo, então ele é o meu paradigma, a minha referência, o varão perfeito que eu preciso buscar e seguir. O estilo de vida de Cristo precisa ser o meu estilo de vida. As pessoas precisam ver Cristo em mim. E hoje a gente vai ver que Cristo é a minha pregação. Se para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Cristo é a minha pregação. Cristo é aquilo que eu proclamo o tempo todo, com a minha forma de vida, com as minhas palavras. Nós sabemos que o apóstolo Paulo está preso. Ele escreve essa carta da prisão, a gente já sabe disso. Porém, a prisão, ao invés de resultar num problema para a divulgação, para a pregação do Evangelho, num obstáculo para a pregação do Evangelho, a prisão de Paulo fez com que o Evangelho fosse pregado com mais intensidade ainda. É isso que a gente vai ver nessa carta de Paulo, nesse capítulo 1 aí que a gente abriu para refletir hoje. Na verdade, a prisão de Paulo resultou no progresso do Evangelho. E isso traz para Paulo uma felicidade imensa. Ele está preso por causa de Cristo, injustamente, por pregar Cristo, por falar de Cristo, mas não está triste. Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Paulo está super feliz, super alegre. E um dos motivos pelo qual Paulo está feliz é que Cristo está sendo pregado com muito mais entusiasmo, com muito mais determinação e coragem pela igreja e até por aqueles que desejam o mal dele. Ele está feliz. Cristo está sendo pregado. A voz de Paulo não foi calada, foi multiplicada. O Evangelho não sofreu nenhum obstáculo, nenhum dano. Muito pelo contrário, ele sofreu progresso por causa da prisão de Paulo. Isso traz para ele muita felicidade. Ele diz aí no verso 12 a 14, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Por causa da prisão de Paulo, a igreja acordou-se, a igreja avivou, o coração dos irmãos começou então a anunciar com mais entusiasmo, com mais determinação, com mais coragem,
o Evangelho de Cristo, e Paulo está muito feliz por causa disso. Um dos motivos dele estar feliz é esse. E por que Paulo está feliz? Porque, estando ele preso, por que ele está feliz? Ele diz, porque o Evangelho está sendo pregado. Porque Cristo está sendo pregado com muito mais determinação pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A prisão fez com que a igreja acordasse. Os irmãos acordaram e Cristo começou a ser anunciado pela igreja de Jesus Cristo, e isso alegrou o coração de Paulo. O fato dele estar preso, então, para ele, se torna um fato irrelevante. Tanto faz, estou preso, e daí? O importante para ele é que o Evangelho está sendo anunciado. Isso é que importa para Paulo. Se para ele o viver é Cristo, então para Paulo o que importa é que Cristo seja anunciado. E é disso que a gente vai pensar hoje aqui, é sobre essa afirmação que a gente vai hoje basear a nossa reflexão nessa noite. Para mim, o viver é Cristo. Se para mim o viver é Cristo, então para mim o viver significa proclamar Jesus Cristo a esse mundo. Para mim significa então anunciar esse evangelho de salvação a esse mundo. Se o meu viver é Cristo, então é evidente que ele se tornou a minha pregação, o meu assunto preferido, a minha conversa, o meu falar, o meu viver se resume nisso. Para Paulo, então, o que importa, e essa é a primeira coisa que a gente vai ver hoje, é isso. Para Paulo, o importante é que Cristo seja pregado. Verso 18 aí desse primeiro capítulo que a gente está lendo, Paulo faz uma pergunta, mas que importa? Ou seja, o que é importante, ele pergunta. E ele mesmo responde, o importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Está entendendo de onde vem essa alegria de Paulo? Porque Cristo está sendo pregado. E é interessante que nos versos anteriores ele está dizendo que alguns estão fazendo isso de má fé, por motivos falsos, para causar ainda mais culpa, mais sofrimento a Paulo que está preso. Os servos de Cristo estão fazendo aquilo por boa vontade, com a motivação certa, querem anunciar a Cristo, querem que a igreja de Cristo cresça, o evangelho tenha progresso, como estava acontecendo. Mas outros, até para colocar mais peso sobre a prisão de Paulo, para causar dano a Paulo, estão pregando o evangelho. E Paulo está falando assim, que importa? O importante é que o evangelho está sendo pregado. Não importa se por motivos verdadeiros ou falsos, mas o que importa é isso, o evangelho está sendo pregado. O que importa, irmãos? Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, lavadas e remida pelo sangue de Jesus Cristo, santificada, purificada, santa, apresentada, imaculada como noiva de Jesus Cristo, aguardando a volta de Jesus Cristo, como nós cantamos, vem Jesus, vem, porque nós queremos que o noivo venha nos buscar para essa celebração extraordinária, maravilhosa, que a gente vai ter quando Jesus voltar a esse mundo para nos buscar e celebrar conosco um casamento, para vivermos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade, em amor perfeito, num lugar perfeito, numa vida perfeita. Nós somos a igreja de Cristo. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? O verso 21, que deu tema a essa série de mensagens, ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Semana que vem a gente vai ver sobre essa questão do morrer ser lucro. E a gente encerra essa série de mensagens semana que vem pensando nisso. O morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque todas as limitações para a gente se relacionar com Cristo na plenitude, para a gente conhecê-lo de pleno, vê-lo face a face, se relacionar com Ele sem nenhuma limitação, sem nenhum obstáculo, vão ser retiradas. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo, irmão? O que a gente está fazendo aqui que a gente não está no céu ainda? O céu é incomparavelmente melhor do que qualquer coisa que a gente possa gozar nesse mundo, qualquer coisa, qualquer viagem, qualquer tipo de prazer que a gente possa ter nesse mundo, qualquer tipo de alegria que a gente possa ter nesse mundo, não chega aos pés do que é a vida perfeita que nos aguarda na eternidade. O que a gente está fazendo aqui então?
Será que Deus está querendo punir a gente de alguma forma? Ele mantém a gente aqui por causa disso, para a gente sofrer um pouquinho? Será que Ele tem prazer em nos fazer sofrer, porque esse mundo é sofrimento? A gente está enfrentando uma pandemia, perdendo pessoas queridas, vendo pessoas queridas sofrendo, enfrentando uma dificuldade. E fora a pandemia, a gente sempre enfrentou dificuldades, lutas, e não vai ser diferente. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo, irmão? Não é melhor estar no céu? Não tem mais lucro a gente estar no céu? Não é melhor a gente ir logo para lá, correndo para lá? Por que Deus sendo tão bom, como diz o mineiro, por que Deus sendo tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, Ele nos deixa aqui um tempo sofrendo aqui nesse mundo? Por quê, irmão? Por quê? Porque Cristo precisa ser pregado. Isso que importa. Paulo está perguntando o que importa. Importa que Cristo seja pregado. O importante é que Cristo seja pregado. E pregado por quem? Pelos anjos do céu? Quem? Quem Deus está esperando que pregue o Evangelho? Quem Cristo convocou? Quem Cristo capacitou e quem Cristo enviou a esse mundo para pregar o Evangelho? O Senhor mantém a sua igreja nesse mundo, meu amado, só por um motivo. Cristo precisa ser pregado. Cristo precisa ser anunciado. Por isso Paulo está feliz, está preso, sofrendo injustamente, mas feliz, porque o propósito pelo qual o levou Paulo à prisão é que ele estava pregando Cristo. E ao invés dele ser detido, a voz dele ser calada, não foi calada, foi multiplicada, e ele está super satisfeito, super feliz. Os planos de Deus não são frustrados quando a gente se coloca nas mãos de Deus e entrega a nossa vida para Ele fazer dela o que Ele quer fazer, para Ele nos usar conforme a vontade dEle. Ele nos usa de formas que a gente não pode nem pensar, imaginar, mas Ele nos usa. Os planos de Deus não são frustrados, e Paulo está preso, mas a voz dele não se calou, se multiplicou. A igreja do Senhor está pregando Cristo com muito mais determinação agora, com muito mais coragem agora. Se para mim o viver é Cristo, meu amado, então só tenho olhos para Ele. Só me interesso por Ele. E tudo que eu quero é cumprir a vontade dEle. Todas as pessoas nesse mundo precisam conhecer Cristo. E Ele enviou a igreja desse mundo para falar, para pregar, para anunciar Cristo a todas as pessoas, a todos os seres humanos. E a pergunta que a gente precisa se fazer hoje é: o que importa para mim? Eu sou a igreja de Jesus. E o que importa para mim? Importa que meus sonhos sejam alcançados, importa que as minhas conquistas sejam realizadas, importa o que eu quero. O que importa para mim? Para Paulo importava que Cristo fosse pregado. Ele perguntou o que importa, e ele respondeu que de todas as formas, seja pelos motivos que for, Cristo seja pregado. Por isso eu me alegro, e por isso eu vou continuar me alegrando. O que te alegra? Nós estamos aqui, irmãos, porque há bilhões de pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo. E sabe quem Ele chamou? Quem Ele capacitou e quem Ele enviou para falar de Jesus? Aquele que Ele salvou. Essa é a razão pela qual a gente ainda está nesse mundo. Deus sabe que a gente está sofrendo e Ele sofre conosco. E Ele nos guarda, nos protege, nos abençoa, alivia o nosso sofrimento, sustenta a nossa vida. Mas a gente está aqui, Ele mantém a gente aqui ainda para falar de Jesus a esse mundo. E tempo oportuno é esse que nós estamos vivendo para falar de Jesus a todos. Nunca foi tão urgente que o Evangelho fosse pregado como o tempo que nós estamos vivendo hoje. A nossa geração não viveu um tempo tão urgente em que a palavra de Deus fosse pregada e Cristo fosse anunciado a todos. O que importa é que Cristo seja pregado, meu irmão. Que Cristo seja anunciado. Porque a nossa pregação é a única coisa que dá às pessoas a chance delas conhecerem Jesus Cristo, terem as vidas transformadas, terem a eternidade delas mudada. Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 1, no verso 14 ao verso 16, diz assim: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes,
Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Ele diz, sou devedor. O sentimento dele é esse, eu estou devendo, porque eu fui alcançado por essa salvação, porque eu fui alcançado por essa graça de Deus, porque eu recebi vida, eu estou devendo compartilhar isso com esse mundo, compartilhar isso com todas as pessoas, não importam quem elas sejam, eu sou o devedor disso, eu não me envergonho de pregar o Evangelho. Ele está preso, mas ele não se envergonhava da pregação do Evangelho, porque ele diz, é o poder de Deus. O Evangelho não é uma falácia qualquer, não é uma filosofia de vida, não são regras, não são leis, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e é por isso que nós estamos nesse mundo. Se para mim o viver é Cristo, pregar o Evangelho então é meu estilo de vida, é minha forma de viver, porque eu não sei viver sem Cristo e não sei falar de outra coisa que não seja Ele. Se eu perguntasse a você agora, e eu queria que você refletisse sobre essa pergunta. Você quer que as pessoas que você conhece, chegadas suas, parentes, amigos, que você conhece, elas sejam agraciadas com o perdão de Deus na vida delas e a reconciliação com Deus através de Jesus Cristo? Você quer isso? Com toda certeza, irmão, só se você fosse doido que você queria, ao contrário, todos nós queremos que os nossos queridos, amados, até aqueles que não são tão queridos e amados, nós queremos que todas essas pessoas entreguem a vida a Jesus Cristo e passem a eternidade delas no céu, conosco. A gente não quer que ninguém vá para o inferno, não é verdade, irmãos? Paulo escrevendo aos Romanos, agora no capítulo 10, verso 13 e 14, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que alguém é salvo? Como é que alguém é perdoado dos seus pecados? Como é que alguém é transformado num filho de Deus? Como é que a eternidade de alguém é mudada? A palavra de Deus é clara, aquele que invoca o nome do Senhor, aquele que se arrepende dos seus pecados, invoca o nome do Senhor, pedindo salvação, suplicando por cura, por perdão. Aquele que é arrependido se entrega ao Senhor Jesus Cristo, nós sabemos disso. E Paulo continua aí, ele faz perguntas óbvias, ele diz, como pois invocarão aqueles em quem não creram? Como é que eu vou invocar se eu não creio? Só vou invocar se eu crer. E ele continua perguntando, e como crerão naquele que não ouviram? Eu não vou invocar o nome daquele que eu não creio, não vou crer se eu não ouvir, se eu não sei quem é. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, meu irmão, se eu tenho certeza que você quer que as pessoas que você conhece, até que você não conhece, que você deseja que ela vá para o céu, então a resposta que eu tenho a dar para você é, então prega. Porque se ninguém pregar, elas não vão ouvir, se ninguém ouvir, elas não vão crer, e se elas não crerem, elas não vão invocar, e elas vão passar a eternidade afastada de Deus em sofrimento eterno, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não cumpriu sua missão, não fez o que está aqui nesse mundo para fazer, não fez o que importa. Não importa outra coisa. O que é importante? É importante que as pessoas que nós conhecemos invoquem o nome de Jesus para serem salvas. Elas só vão invocar se crerem, elas só vão crer se ouvirem, elas só vão ouvir se nós falarmos. Mas a igreja está muda, a igreja está acuada, a igreja está com medo, a igreja está passiva, a igreja está retraída. Paulo está feliz porque a prisão dele levou a igreja a se despertar, a acordar. Paulo está feliz porque levou a igreja a proclamar o evangelho com mais determinação, com mais coragem do que antes.
Mas a igreja desse século que nós vivemos está acanhada, acuada, tem Covid. Tem Covid, eu não posso falar de Jesus para ninguém porque tem Covid. Tem Covid, eu não posso ligar para ninguém. Tem Covid, eu não posso evangelizar ninguém. Tem Covid, eu não posso nem celebrar mais a Deus. Eu não celebro nem mais a Deus porque tem Covid. Irmãos, eu não estou dizendo para você sair pelas ruas sem máscara, sem nenhum tipo de precaução, espalhando vírus para as pessoas, mas estou dizendo para você que como igreja do Senhor Jesus Cristo a gente tem que acordar. A gente tem que com determinação e coragem pregar o Evangelho como nunca pregamos antes. Porque as pessoas estão urgentemente precisando ouvir falar de Jesus para então crerem nesse nome, invocarem esse nome e terem a certeza de que se forem acometidas pela morte, vão estar no céu com o Senhor e conosco. Você, meu amado irmão, está nesse mundo não porque tem alguma outra coisa importante nesse mundo para você fazer. Só tem uma. Pregar. Pregar o Evangelho. É isso que realmente importa. Que Cristo seja pregado para que todos aqueles que nós conhecemos possam ter a oportunidade de invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para serem salvos. Sabe o que interessava ao apóstolo Paulo? Que Cristo fosse pregado. Era isso que interessava a ele. Esse era o interesse dele. Não só o apóstolo Paulo, irmãos, mas a toda a igreja. A toda a igreja do primeiro século, que interessava aqueles irmãos era isso. Sabe qual era o assunto de Paulo em toda a conversa? Alguém chegava para Paulo e falava assim: você assistiu o jogo do Atlético hoje? O Atlético ganhou. Ganhou ou perdeu, Márcio? Ganhou experiência. O Atlético perdeu. Aí ele pegava e emendava: o Atlético perdeu. Sabe o que aconteceu, meu irmão? O Atlético perdeu. Aí ele fala assim: pois é, cara, mas olha, se você crê em Jesus Cristo, você não perde, você ganha a vida eterna. Não interessa a conversa, o clima hoje está quente. Está quente, né, rapaz? O clima está meio esquisito, está meio difícil. Mas olha, eu conheço aquele que refrigera a alma, e o nome dele é Jesus Cristo. Ele muda nosso estado. Não interessava para Paulo qual era o assunto, ele não queria saber de outro assunto, ele não queria saber de outra coisa, não interessava onde ele estava, a pregação dele, o anúncio dele, o que ele tinha para dizer para as pessoas o tempo todo, porque ele sabia que esse era o poder de Deus, por isso ele não se envergonhava, mas sentia-se um devedor de anunciar o Evangelho às pessoas, porque ele tinha recebido de graça a salvação e ele queria que todos tivessem a mesma graça na sua vida. Então ele falava: eu não posso ficar com isso só para mim, eu tenho que repartir com todo mundo, seja grego, seja bárbaro, seja gentil, seja judeu, eu quero compartilhar a palavra de Deus com todos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não tinha interesse em comunicar com vocês outra coisa que não fosse Jesus Cristo e este crucificado. Esse precisa ser o nosso único interesse, irmãos, em todos os relacionamentos, em todas as conversas, em todos os assuntos. Tudo precisa convergir para Jesus Cristo. Se Ele é o meu viver, então Ele é a minha pregação. Assim, como eu disse, não era a vida só de Paulo, só dos apóstolos, mas de toda a igreja de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 5, verso 42, a palavra de Deus diz assim: todos os dias, irmãos, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Era assim que a igreja vivia, o assunto era esse, a conversa era essa, a pregação era essa, o que interessava, o que importava a igreja naquele tempo era isso. Todos os dias, no templo, nas casas, onde estivesse, no lugar que fosse, o que importava era que Jesus Cristo fosse pregado. Eles não cessavam, eles não se cansavam de falar de Jesus e de ensinar sobre Jesus Cristo. Essa era a pregação, não era só de Paulo, não era só dos apóstolos, era da igreja toda, era de todos aqueles que ouviram e entregaram um coração a Jesus Cristo, que invocaram o nome de Jesus Cristo. E sabe por que eles faziam isso, irmãos? Em primeiro lugar, porque para eles o viver era Cristo. Não era só Paulo, não. Para os primeiros crentes era assim, por isso aquela igreja cresceu tanto, por isso o Evangelho ganhou o mundo daquela época.
Porque para eles o viver era Cristo, então o assunto deles era Jesus Cristo, eles falavam de Jesus Cristo para todo mundo. E em segundo lugar, irmãos, que eles tinham certeza que Jesus Cristo ia cumprir a promessa de voltar, e quando Jesus Cristo voltasse, eles queriam que todos fossem com eles, não ficasse ninguém para trás. Eles não tinham dúvida que Jesus Cristo ia voltar. E hoje, meus irmãos, há quase 2000 anos depois disso, a volta de Jesus Cristo está à porta. Jesus Cristo está à porta voltando. A gente olha para todos os lados, os sinais estão aí para a gente ver. E a igreja está dormindo. A igreja do primeiro século tinha certeza que Jesus ia voltar. E queria que todo mundo fosse para o céu com ela. Por isso aquela igreja não cansava, não parava de anunciar Jesus Cristo. Porque eles simplesmente queriam que todos fossem salvos. A pergunta é essa. O que é importante para nós hoje? O que é importante para a gente hoje? Qual é o assunto que a gente conversa? Manhã cedo você vai chegar no seu local de trabalho, na sua escola, na sua casa, qual é o assunto que você vai conversar? A semana toda vai se passar e você vai conversar sobre o quê? Qual é o assunto? Qual é a conversa que você vai ter? As pessoas sabem conversar de tudo. O assunto que mais está pipocando aí é sobre política, não é verdade? Eu não sou apolítico. Somos cidadãos desse mundo. Tem lá, temos que votar, temos o direito de votar, temos o dever de votar, somos obrigados a votar, temos o direito de votar, temos o dever de orar, interceder pelas autoridades, de escolher bem os candidatos, os nossos candidatos que vão nos representar, de orar por eles, de interceder pela vida deles, para que exerçam a vontade de Deus e assim abençoem a nossa terra. Não estou dizendo que eu sou apolítico, não. Mas, irmãos, eu estou assustado. Estou assustado com a força com que os crentes têm defendido A ou B, têm lutado, levantado suas bandeiras, defendendo A ou B. Como os crentes têm sido participativos na vida política. Não estou dizendo que você não possa ser participativo, mas estou assustado como é que a igreja tem se levantado politicamente para levantar as suas bandeiras, para defender homens. E tem sido acanhada para falar de Jesus. Meu desejo, minha vontade muito seria que os crentes tivessem toda essa garra, essa gana, essa vontade para brigar, para defender, para falar de Jesus, como tem feito, falando dos políticos. A igreja do primeiro século, meu amado, tinha certeza que Jesus ia voltar e não queria que ninguém ficasse para trás, então ela pregava, anunciava o evangelho o tempo todo. Paulo exortando a Timóteo a essa realidade, exortando Timóteo a estar preparado em todo o tempo para pregar o evangelho. Na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso de 1 a 4, ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente. Ele colocou Deus e Jesus Cristo como testemunho, dizendo: olha, Timóteo, eu tenho uma coisa séria para dizer para você. Eu exorto você, Timóteo, com todo o respeito, com toda a solenidade, eu exorto você, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta, com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Irmãos, se a gente não está vivendo esse tempo, eu não sei mais que tempo a gente está vivendo. Há quase 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, tem urgência, seja pronto para falar de Jesus o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Não fica esperando, Timóteo, a ocasião, o momento certo para falar, não. Fala de Jesus o tempo todo, porque está se aproximando o dia que a gente está vivendo hoje. O que importa, irmãos, é que Cristo seja anunciado. E sabe quem é a pessoa que Jesus chamou, convocou, capacitou e enviou para falar
para o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu amigo, seu chefe, seu subordinado, seu vizinho, você. Você. Esteja preparado, irmão. Preparado, pronto. Para falar de Jesus o tempo todo. Porque o que importa é que Cristo seja anunciado. O que importa é que Cristo seja pregado. O que importa é que as pessoas ouçam o nome de Jesus Cristo. Para poderem crer, para poderem ter a oportunidade de crer, de se arrepender, de entregar a vida a Ele e clamar esse nome pela salvação e serem salvas. É isso que importa, é isso que nós devemos fazer nesse tempo que nos resta nesse mundo. Nossa pregação, meu irmão, precisa ser Jesus Cristo. Diz que vejo crentes aí brigando por políticas tão afirrados, tão com tanta ousadia, com tanta determinação, com tanta certeza, e para falar de Cristo são omissos. Mas tem aqueles que dizem que não têm conhecimento. Se escondem porque não têm conhecimento, não se sentem preparados para falar de Jesus Cristo. Diante dos incrédulos, eles recuam porque pensam que o incrédulo conhece mais do que ele. Já ouviu gente assim? Tomara que aqui na igreja eu sei que não tem. Mas já vi crentes aí fora, assim. Aí fora só. Tem medo de puxar um assunto, puxar uma conversa e ser envergonhado. A gente não foi chamado para discutir, para disputar conhecimento sobre Jesus Cristo. A gente foi chamado para anunciar Jesus Cristo a todos. Eu não preciso de convencer as pessoas pelo meu intelecto, pela minha capacidade de argumentação, pela minha eloquência. Eu não preciso de convencer ninguém sobre nada. Eu não preciso de disputar conhecimento com ninguém. Eu não preciso de ser maior do que ninguém. Eu preciso de ser o servo. Eu preciso de me colocar na dependência do Espírito de Deus e dizer, vou abrir a boca, o Senhor fala, eu quero anunciar Jesus Cristo, da minha forma, do meu jeito. Voltando lá, 1 Coríntios, irmão, quando Paulo fala sobre essa forma que ele anunciou o Evangelho, nós lemos o verso 2, vou dar uma continuidade aí a partir do 2 em diante, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus e este crucificado, e ele continua dizendo, e eu estive convosco em fraqueza, e em grande temor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A nossa pregação não é fruto da nossa sabedoria, da nossa força, da nossa eloquência, da nossa capacidade. A nossa pregação é fruto do poder de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós. Abre a tua boca e fala. Na dependência do Espírito de Deus, se coloca na posição daquele que foi enviado a esse mundo para falar de Jesus a todos. Não se intimide. Não tenha vergonha, é o poder de Deus para a salvação das pessoas que você conhece, irmão. O que importa, e é só isso que importa, é que a igreja pregue. Que a igreja abre a boca e pregue esse evangelho com determinação e com coragem, na dependência do Espírito Santo. Segunda coisa, irmãos, que a gente precisa de aprender, é que esse evangelho precisa de ser pregado da forma que for. O verso 18 que a gente leu, Paulo disse, não importa a forma, o que importa, ele perguntou, ele disse, o que é importante é que o evangelho seja pregado da forma que for. Não tem um método, não. Não tem palavras decoradas para você pregar o evangelho. Você precisa de anunciar o evangelho nessa dependência do Espírito de Deus, mas o que importa é que você se coloque como esse instrumento de Deus, para abrir a tua boca e deixar que Ele fale através de você e anunciar o genuíno evangelho. Qual é o evangelho, irmãos? O evangelho é conhecer Jesus. Qual é o evangelho? É que Cristo foi morto e crucificado pelos nossos pecados, que nós somos pecadores. Que se eu entregar meu coração, Ele me arrepender dos meus pecados, me voltar para Ele, clamar o nome dEle, eu sou salvo. Isso é o evangelho. Qualquer um sabe dizer isso. Qualquer um que tenha experimentado
Cristo como Senhor da sua vida, passou por essa experiência, sabe que isso é verdade e tem autoridade de Cristo na sua vida para pregar o Evangelho, anuncie o Evangelho da forma que for possível a você, irmão. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 9, no verso 19 a 22, ele diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar mais. Fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faz qualquer coisa. Não tem uma regra. Como eu brinquei aqui, se o cara falar de futebol, você pega aquele assunto de futebol e leva para Jesus. Todas as formas, de todas as maneiras, fala de Jesus às pessoas. Faça de tudo para salvar alguém, para levar alguém com você para o céu. Faça de tudo que tiver ao seu alcance. Use todos os meios possíveis para você anunciar o Evangelho às pessoas, de todas as formas que você dispor. No seu jeito de ser, na sua forma de falar, na sua linguagem, no seu vocabulário, na sua limitação, isso não importa. Na dependência de Cristo, na dependência do Espírito Santo, Ele vai orientar você, Ele vai usar a sua vida, você é um instrumento dEle, um vaso nas mãos dEle, para uma preciosa mensagem de salvação, com uma boa notícia, você é devedor dos perdidos, sejam eles quem forem, para você levar eles à salvação. A igreja está muito acomodada, irmãos. Sabia que tem alguns crentes, não são vocês, eu tenho certeza disso, mas tem alguns crentes que pensam que só se alguém vir aqui num culto nosso, sentar aqui no banco e ouvir uma mensagem do pastor, pode entregar o coração dele a Jesus. Que não consegue olhar para si e se ver como agente de Deus onde está, que não consegue olhar para si e falar: Deus me chamou, me capacitou com o Espírito dEle, me deu a palavra dEle, me enviou a esse mundo para eu falar de Jesus. As pessoas não se veem como alguém. Fala de Jesus onde você estiver, da sua forma, do seu jeito. Não tenha vergonha de anunciar o Evangelho, é o poder de Deus. Ele precisa encontrar espaço no seu coração, no seu dia, no seu tempo, para que você possa anunciar às pessoas isso, explicar para elas que a salvação vem pela graça de Deus, pelo que Jesus Cristo já fez na cruz, pelo poder da ressurreição de Cristo. Explica para ela. Então, meu amado, peço ao Espírito Santo para te usar de todas as formas. Você não precisa de fazer uma faculdade, ter um curso de teologia, ter doutorado, ter mestrado. Você não precisa de falar o português correto, você não precisa de saber uma outra língua para falar de Jesus às pessoas. Ah, mas eu sou tímido. Vou nem dizer o que a Bíblia fala dos tímidos. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa acordar e anunciar o Evangelho a esse mundo, da forma que for. O importante é que o Evangelho seja anunciado da forma que for. E por último, o importante é que o Evangelho seja anunciado pelo motivo que for. Como eu disse aí nesse capítulo 1, Paulo diz que alguns estão anunciando o Evangelho por motivos falsos, mas ele está pouco se importando com isso. Ele está até feliz, porque tem mais gente falando de Cristo. Espera aí, pastor, mas se a pessoa está anunciando pelo motivo falso, tem como o Evangelho agir na vida dessa pessoa? Tem, irmão, tem. O problema não é a motivação ou a forma, o problema é a mensagem. O que não pode ser deturpado é a palavra. O que não pode ser anunciado é uma mentira no lugar da verdade. A palavra de Deus que não pode ser deturpada. O Evangelho que não pode ser falsificado.
Pouco importa se quem está anunciando o evangelho está fazendo com a motivação errada. A palavra sendo pregada é a palavra de Deus, a verdade, e nela há poder para transformar a vida das pessoas e absolver a culpa delas, levá-las ao arrependimento e a clamar o nome de Jesus Cristo, e clamando o nome de Jesus Cristo, a pessoa é salva. Deus me respondeu isso uma vez, que eu estava muito indignado com evangelhos falsos que são pregados por aí, com teologias erradas que são pregadas por aí. Mas se Cristo é anunciado como Senhor e Salvador e a pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ela é salva, ainda que algumas coisas ali estejam com motivações erradas, tenham um coração errado. O importante é destacar aqui, irmãos, é que a motivação, mesmo estando errada, se a mensagem for verdadeira, ainda assim o Senhor usa a sua palavra, o seu evangelho, o evangelho genuíno, para salvar. A gente vai entender isso melhor quando a gente contrapor isso exatamente com o evangelho falsificado. Nessa carta que a gente está estudando de Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, Paulo vai dizer assim: cuidado com os cães, cuidado com estes que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Ele está alertando os filipenses, dizendo, cuidado com os cães, não são cachorros, são seres humanos que estão pregando a palavra de Deus de forma deturpada. É um evangelho falso que está sendo pregado pelos judaizantes. Os judaizantes estão dizendo para os filipenses, olha, é o seguinte, não é bem assim como Paulo pregou não, como Paulo ensinou não é bem assim não, é o seguinte, você tem que aceitar Jesus Cristo, você tem que proclamar Jesus Cristo, invocar o nome de Jesus Cristo como Senhor da sua vida, mas você também, além disso, você tem que seguir a lei, tem que seguir as festas, tem que se circuncidar, tem que seguir a lei, senão você não está completamente salvo, é Jesus Cristo mais a lei, não é só Jesus Cristo. Então ele está dizendo, cuidado com esses falsos, com essa circuncisão falsa, com esse evangelho falso. E Paulo escreve aos Gálatas também, no capítulo 1, de 6 a 9, ele diz assim, maravilho-me de quão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, no qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ele está dizendo, ainda que eu e os meus cooperadores, ainda que nós, ou um anjo do céu, ainda que um anjo do céu, anuncie outro evangelho além do que já foi anunciado, seja anátema, seja maldição. Assim como já nos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. O problema é a mensagem. Se a mensagem está falsificada, não tem salvação. Se eu digo para você que a salvação está em fazer boas obras, então não tem salvação, você está seguindo o caminho errado. Se eu digo para você que a salvação está em você entregar uma oferta boa, se você entregar uma oferta boa, você vai ser salvo, então não tem salvação aí, não tem poder, não tem transformação aí. Se eu invento qualquer outra coisa, qualquer outro caminho, qualquer outro meio, para te levar a Deus, segundo meus propósitos obscuros, não tem salvação. Mas se a pregação é genuína, se a pregação não está deturpada, se a palavra que está sendo anunciada é Cristo como Senhor, e único Senhor, se Cristo é o único meio, é o único caminho, se é confessar, se é se arrepender dos pecados, confessar Cristo, crer nele, entregar o coração a Ele, que é o evangelho sendo pregado, não importa a forma, não importa o motivo que eu estou fazendo isso. O evangelho está sendo anunciado e as pessoas vão ser transformadas. É isso que a gente precisa entender, meu irmão. É a mensagem que precisa de ser genuína. É a verdade que precisa de ser pregada. Não importa a forma, não importa a motivação. O que importa é que a igreja de Cristo acorde. A gente não pode esperar a pandemia passar, irmão, para falar para as pessoas que elas precisam entregar o coração a Jesus agora, ontem.
é urgente, é importante, o que importa é isso. A gente não pode esperar a vacinação do planeta para ver se tudo está legal, para a igreja voltar a se reunir, a gente voltar a pregar o evangelho. Não, irmãos. Hoje a gente precisa pregar o evangelho, hoje a igreja precisa estar reunida nos grupos pequenos, hoje os companheiros de jornada precisam de funcionar, hoje o evangelho precisa de ser pregado, hoje eu preciso de viver a vida nova em Cristo com poder, autoridade, hoje a minha boca precisa de ser aberta, hoje eu preciso de pregar o evangelho às pessoas, hoje a igreja precisa acordar. Minha oração é que o Senhor desperte a igreja dele nesse mundo agora. É isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa de entender, é isso que os nossos olhos precisam abrir, ser abertos. Se para mim o viver é Cristo, então a minha pregação é Cristo, não é outra coisa não. Eu não tenho outro assunto para falar. Crente com medo de vírus. Vou abrir o parênteses de novo para você não sair daqui falando o que eu não disse. Não estou dizendo para você sair por aí, não tomar vacina, não usar álcool, não higienizar as mãos, não manter o distanciamento, não usar máscara. A doença existe, é grave, está matando gente. E por causa disso, a igreja não pode estar de boca fechada. Por causa disso, a igreja não pode estar coada. Por causa disso, a gente não pode ter medo, a nossa salvação está garantida no Senhor, e para o céu é lucro para a gente. Semana que vem a gente vai ver isso, e para o céu é lucro. Mas se estou aqui nesse mundo, se Deus está permitindo que eu viva esse tempo, se Deus está me dando mais um dia aqui é para eu falar de Jesus às pessoas, e eu preciso abrir minha boca e falar de Jesus, o que importa é isso, que o evangelho seja pregado, de qualquer forma, pela motivação que for, mas o evangelho precisa ser pregado, porque só aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E as pessoas estão partindo. E a gente está acomodado dentro de casa. Dentro de casa. Batendo nos nossos ombros, dizendo, para mim, salvação está garantida, estou salvo, aceitei Jesus, estou indo para o céu. Estou preocupado não. Então se preocupe, irmão. Se preocupe. Vamos ficar em pé hoje, para a gente orar. Quero orar por você hoje. E vai ser uma oração muito estranha. E eu quero desafiar você a concordar com essa oração estranha. Já estou te avisando para você não rejeitar essa oração na hora que eu estiver fazendo, não. Para você concordar com ela e dizer, Senhor, amém. Amém é que assim seja. Então você diga amém. Diga que assim seja para essa oração estranha que eu vou fazer. Tudo que importa, irmão, nesse tempo que resta a gente de vida nesse mundo, tudo que importa é que a gente pregue o evangelho. E eu vou orar por mim e por você, para que o nosso espírito se inquiete, para que Deus perturbe o nosso estado, incomode a gente, não deixe a gente ficar em paz mais, dê pesadelos para a gente, perturbe nossa paz, se a gente se calar, que Ele incomode a gente, que Ele atormente a gente, para a gente abrir a boca. E eu vou desafiar você a dizer amém. A fazer essa oração comigo e dizer amém. Senhor, me perturba, Senhor, me tira da minha acomodação. Está muito acomodado, irmãos, os crentes estão acomodados demais, essa pandemia está acomodando os crentes, eles estão em casa, a maioria está em casa. Deixa eu ver qual culto eu vou assistir agora, eu vou assistir o culto dessa igreja aqui, não, agora eu vou assistir, não, o pastor aqui não está pregando bem não, eu vou assistir dessa aqui. De pantufinha, de perninha cruzada, deitada na cama, com chocolate, ou comendo pipoca, pensando que está vendo um filme. A igreja tem que estar acordada, irmão, congregando, em comunhão, ativa, como nunca esteve. Não com medo, não acuada, não apavorada com o que está acontecendo, mas entendendo que é útil ao Senhor, que é instrumento de Deus nesse mundo. Então feche seus olhos comigo, eu quero orar por você, aqui e em casa, você que está em casa também, concorda comigo nessa oração. Levanta do seu estado de acomodação e faz essa oração comigo. Senhor,
No nome de Jesus, Pai. Inquieta o nosso coração se a nossa boca não se abrir todo dia. Inquieta o nosso coração, tira a nossa paz, nos dá, ó Deus, pesadelos. Se, Senhor, a nossa boca não se abrir todos os dias, se a gente não falar de Jesus, aqueles que estão próximos, aqueles que a gente tem oportunidade, se todos os dias a igreja do Senhor Jesus Cristo não acordar, desperta a tua igreja, Senhor. Tira-nos dessa acomodação, nos incomoda, tira-nos desse estado passivo. Que o teu Santo Espírito mexa conosco, nos abale, nos transtorne se a gente não abrir a boca. Abre os nossos olhos, Senhor, para a gente ver o sofrimento, a agonia das pessoas que estão sem Cristo nesse mundo, estão tão perto de nós e a gente tem sido calado, tem se mantido calado. Incomoda a tua igreja, Senhor. Que o teu Espírito que habita na tua igreja incomoda a sua igreja. Traz avivamento ao nosso coração, despertamento à nossa vida, que Cristo seja de verdade o Senhor da nossa vida, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa prioridade, a nossa motivação, que Cristo seja o nosso modelo de vida, que Cristo seja a nossa pregação diária. Que Cristo seja de verdade o nosso viver, Senhor, nos ajuda a viver Cristo, para esse mundo olhar para nós e ver a solução, a resposta que eles estão procurando, que a nossa boca se abra e a palavra do Senhor seja pregada com autoridade, porque ela é o poder de Deus para a salvação dos incrédulos, dos perdidos. Tira essa vergonha, Senhor, dessa igreja, tira a vergonha dos crentes, tira a timidez. Desperta, Senhor, a igreja do Senhor. Desperta, Senhor, enquanto há tempo, enquanto o Senhor tem nos dado oportunidade. É no nome de Cristo, Senhor, que oramos. Amém.